Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Triunfo do Amor, de 12 a 16 de abril. Saiba em detalhes como será o casamento de Fernanda e Cruz, e revelações sobre a vida do Dr. Heriberto e o sobrinho de Tomásia que aparecerá na história. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 12 de abril. Max acompanha Leandra até um grupo de alcoólicos anônimos. Leandra chora e pela primeira vez admite que precisa de ajuda. A família e amigos apoiam Cruz na final do concurso de música. No grupo de alcoólicos anônimos, Leandra admite que não está ali por sua própria vontade e diz que foi seu filho que a levou. Leandra consegue falar sobre tudo o que perdeu e o que lhe aconteceu por causa do seu vício no álcool. Max fica orgulhoso da mãe. Cruz ganha o concurso. O apresentador pede para Cruz cantar uma última música. Cruz diz: "Eu quero dedicar essa música ao amor da minha vida, e ainda que ela não me queira, lhe dedico com todo o meu amor." O apresentador pergunta se podem saber o nome da Felizarda. Cruz diz: "Claro que sim, o seu nome é Fernanda Sandoval." Neste momento, Fernanda e Oswaldo chegam. Alonso está sozinho em sua casa, começa a se sentir mal e desmaia. Max pede a João Paulo para casar Maria e ele naquele exato momento. Eva e Fausto discutem por causa de Maria desamparada. Eva diz a Fausto que Maria o transformou e que ele ficou louco. Eva fica furiosa e diz que Fausto é um ingrato e que se esqueceu de que eles estão na casa da Bernarda porque juraram se vingar. Bernarda aparece e pergunta a Eva de quem eles querem se vingar. Heriberto chega na casa de Fernanda. Vitória o recebe. Heriberto fica encantado com Vitória. Heriberto diz a Vitória que é o médico que está atendendo Fernanda e diz que está ali para saber por que Fernanda não apareceu na consulta e depois pergunta a Vitória se Fernanda já decidiu se operar. Vitória fica surpresa e feliz com a possibilidade de Fernanda voltar a andar. Fausto diz a Bernarda que eles querem se vingar de Escorpião por ele ter tentado matar o padre João Paulo. Bernarda, picareta, se acha muito esperta, cai na conversa de Fausto e, se sentindo a justiceira de Deus, diz que Escorpião já está morto. Depois, Bernarda diz a Fausto que a partir daquele momento ele será o novo administrador da vila e diz que ele terá que lhe contar absolutamente tudo o que acontece ali, especialmente o que for relacionado a Maria desamparada, pois aquela pecadora levou seu filho para a casa dela. João Paulo diz a Max e Maria que nada lhe daria mais prazer do que irem naquele exato momento para a igreja e uni-los para sempre, mas diz para eles fazerem as coisas de uma maneira honesta e valente, com a presença dos pais, a irmã dele e os amigos deles também. Então, em frente ao altar, eles farão o seu juramento de amor. Cruz canta especialmente para Fernanda. Fernanda chora. Helena se encontra com Guilherme e diz que ele não voltará a tê-la aos seus pés. Helena manda Guilherme se ocupar com Leandra Montenegro. Guilherme diz a Helena que ela nunca poderá abandoná-lo, pois é viciada na pele dele e em suas carícias. Esse bicho se acha mesmo, hein? Guilherme ameaça Helena falando sobre o assassinato de Linda. Sem se intimidar, Helena diz a ele: "Bom, então vamos ter que falar sobre o desaparecimento da Ofélia." Guilherme fica surpreso. Helena diz a Guilherme que é melhor ele não esquecer as regras do jogo, pois os escorpiões não se picam, e diz que se ele não se esquecer, eles viverão em paz. Alonso acorda e se pergunta o que está acontecendo com ele. Lucia e Fabiano preparam um jantar romântico para Fernanda, quando Micaela vai até o jardim e o chama para ver Fernanda na televisão. Nesse momento, Cruz pergunta se Fernanda quer se casar com ele. Depois, Cruz pede a mão de Fernanda para Oswaldo. Oswaldo diz que se Fernanda o ama e aceitar, ele tem a sua bênção. Fernanda aceita se casar com Cruz e os dois se beijam.
Fabiano fica decepcionado e chora. Vitória agradece a Heriberto pela atenção que está tendo com a sua filha, mas diz que teme que a cirurgia não dê certo e diz ao doutor que não pode suportar que a sua família sofra. Heriberto diz a Vitória que não quer se intrometer, mas que pelas palavras dela se deu conta porque Fê duvida em se operar. Vitória diz a Heriberto que o que ela faz é proteger a sua família e que jamais interferiu em decisões que possam beneficiá-los. Vitória diz que para ela o mais importante é aceitar a decisão dos seus filhos. Heriberto diz a Vitória que não conhece a história dela, pede desculpas e diz: nesse mundo todos sofremos, não se sinta diferente e se esqueça da autocompaixão. Sabe aonde pode nos levar essa atitude? A incompreensão e até a crueldade. Heriberto se despede e pede a Vitória para dizer a Fernanda que a estará esperando em seu consultório no dia seguinte. Antes de sair, Heriberto diz a Vitória que tem a estranha sensação de que a conhece há muito tempo. Cruz, Fernanda e Osvaldo chegam na mansão Sandoval. Cruz diz a Vitória que Fernanda aceitou se casar com ele e pergunta se ela lhes dará a sua bênção. Vitória dá a sua bênção e deseja que eles sejam muito felizes, até que enfim se manteve firme em relação ao Cruz, mais uma bola dentro da Vitória. Leandra segue firme participando do grupo de alcoólicos anônimos. Quando ela está saindo, se depara com Guilherme. Guilherme se oferece para levá-la em casa. Leandra diz a Guilherme que quer que fique claro que entre eles só há um assunto profissional e nada mais. Milagre planeja fazer uma procissão para a Semana Santa com todos os moradores do bairro. Leandra acorda na cama de Guilherme e se pergunta como chegou ali. Ao ver uma garrafa de bebida ao seu lado, Leandra começa a chorar e se pergunta como que contará o que aconteceu para Max, se ele confiou nela. Leandra diz que Guilherme a confundiu, diz que ele lhe ofereceu álcool e o chama de maldito. Nath diz a Maria que sentiu muito ao ver Alonso sofrendo. Maria decide procurar Alonso para lhe agradecer por ter encontrado seu filho e esclarecer as coisas entre eles. Vitória conta para Osvaldo que o doutor Heriberto foi vê-la. Vitória diz a Osvaldo que tem medo que Fernanda se iluda e as coisas não saiam como eles desejam. Mas Vitória diz que o doutor a fez ver que a vida é um desafio e que não podem viver tentando proteger os outros. Maria chega na casa de Alonso. Terça-feira, 13 de abril. Maria diz a Alonso que não sabe o que fazer para ele entender que ela gosta muito dele, mas não da maneira que ele deseja. Maria diz que o ama como amigo e que é muito grata a ele por tudo que fez por ela. Alonso diz a Maria que tem lutado contra tudo que sente, mas que o seu coração teimoso continua amando, apesar de tudo que ela já disse, e diz que não sabe o que fará sem ela. Vitória diz a Fernanda que conheceu o médico dela. Elas falam sobre a cirurgia. Fernanda diz à mãe que tem medo de ter ilusões. Vitória diz a Fernanda que os seres humanos vivem de ilusões e a aconselha a não perder a oportunidade que a vida está lhe oferecendo. Maria diz a Alonso que se pudesse amá-lo, o amaria com toda a sua alma, mas diz que o seu coração pertence a Max. Alonso lamenta por não ter a conhecido antes de Max e começa a dizer que ainda assim nunca perderá a esperança de que algum dia ela o ame. Nesse momento, Maria vê sangue saindo do nariz dele, se preocupa e pergunta o que está acontecendo. Maria insiste em acompanhar Alonso até o hospital, mas ele diz que está bem e se recusa a ir. Heriberto sofre ao se lembrar de uma conversa que teve com a esposa. A mulher de Heriberto estava com câncer e escondeu dele. Quando Heriberto descobriu, a apoiou e disse que lutariam juntos contra a doença. A esposa dele estava desesperada e revelou que estava com os dias contados. Heriberto chora ao recordar esse momento. Fernanda diz a Cruz que não decidiu se vai operar porque tem muito medo de que as coisas não saiam bem. Cruz diz a ela que aconteça o que acontecer, sempre vai estar ao lado dela. Helena exige que Bernarda lhe dê o lugar de modelo exclusiva na grife Bernarda. Bernarda diz a Helena que reconhece que ela está muito bem e diz que devolverá o lugar a ela se ela prometer que no próximo desfile de modas vencerá Maria Desamparada. Helena diz a Bernarda que promete com muito prazer.
Cruz diz a Max que Fernanda aceitou se casar com ele. Leandra diz a Guilherme que se ele contar alguma coisa para Max, nunca mais haverá. Leandra diz a Guilherme que ele sabe qual é o seu ponto fraco e se aproveitou a embriagando. Guilherme, no maior cinismo, diz para Leandra não culpá-lo pelos vícios dela e pelo que ela mesma não pode controlar. Depois, Guilherme diz a Leandra que se ela quiser ir embora, que vá, mas que se ela quiser viver a vida intensamente como gosta, que fique, pois sabe que ela não vai se arrepender. Leandra diz que quer mudar de vida, pois prometeu a Max. Leandra vai embora. Guilherme diz que se Leandra não voltar por ele, voltará pelo álcool. Max aconselha a Vitória a voltar logo no médico. Vitória diz que no momento mais importante é a cirurgia de Fernanda. Max insiste e Vitória promete que irá. Depois, Max liga no hotel onde Leandra está hospedada e fica sabendo que ela não dormiu lá. Max diz a Vitória que com certeza Leandra passou a noite na casa do Guilherme e sai para ver a mãe. Osvaldo vê Max saindo apressado, se preocupa e vai atrás dele. Heriberto se lembra de quando ele e os filhos chegaram do velório da sua esposa. Logo depois, Heriberto saiu para levar os filhos para dormir na casa da avó. Foi quando eles sofreram um acidente de carro onde as crianças morreram. Guilherme está tranquilo em casa quando a campainha toca. O otário diz: "É Helena ou Leandra?" Quando o babacão abre a porta, leva uma bela porrada do Maximiliano. Max exige que Guilherme deixe a sua mãe em paz. Max e Guilherme trocam socos. Max está caído no chão e Guilherme está a ponto de acertá-lo pelas costas. Osvaldo chega nesse momento e o impede. Max vê os documentos do teatro ali na mesa e pega. Max diz a Guilherme que ele trocou o filho pelo teatro. Guilherme diz que sim e lembra Osvaldo que eles têm um trato. Guilherme diz a Osvaldo que ele se acha muito cavalheiro, então a sua palavra deve ser de honra e que não pode renunciar ao que eles combinaram. Osvaldo diz a Guilherme que a sua palavra de honra não vale para malandros como ele. Osvaldo diz a Max que com aquele documento acabarão de afundar o infeliz do Guilherme e diz que o acusará de roubo. Max e Osvaldo vão embora e Guilherme jura que se vingará. O médico informa a Vitória que o câncer dela começou a avançar lentamente e diz que invadirá os pulmões dela e depois os ossos. Vitória se desespera. O médico diz a Vitória que ela terá que operar imediatamente e fazer o tratamento que ele indicar, ou será muito tarde para ela salvar sua vida. Vitória, teimosa, insiste em dizer ao médico que não pode, porque sua filha será operada e precisará dela. Leandra sofre porque se deixou manipular por Guilherme. Maria vai à casa de Vitória e conversa com Antonieta. Maria pergunta a Antonieta por que ela nunca se casou. Antonieta diz que acha que foi porque sempre se apaixonou pela pessoa errada e diz que quando ajudava a Vitória a cuidar da sua filha, se sentia feliz e pensava na possibilidade de que um dia ela também seria mãe. Maria diz a Antonieta: "Que curioso, sabe? Que às vezes eu me lembro que a minha mãe tinha uma amiga que me olhava e era muito carinhosa comigo e sempre dizia que gostava de mim como se eu fosse a sua filha." Antonieta fica intrigada com o que Maria diz. Bernarda adverte Padilha dizendo que não permitirá que ele continue a chantageando e que se em algum momento ele se atrever a dizer à Vitória o nome da filha dela, o castigará com suas próprias mãos. Fausto chega e entrega a Bernarda o dinheiro dos seus aluguéis. Padilha fica de olho comprido no dinheiro da velha sem vergonha. Bernarda manda Padilha sair. Padilha vai saindo bem devagar e escuta quando Bernarda diz que guardará aquele dinheiro no cofre da sua casa. Depois, Fausto diz a Bernarda que o padre João Paulo decidiu não ficar com Maria desamparada e voltou para a paróquia. Bernarda sorri triunfante. Quarta-feira, 14 de abril. Maria diz a Antonieta que ainda que Vitória tenha perdido uma filha, muitas vezes duvida que ela conheça os sacrifícios de ser uma mãe solteira, porque então Vitória não teria lhe tratado como a tratou. Antonieta pede para Maria não julgar Vitória e diz que se ela soubesse o quanto Vitória sofreu, não a julgaria tão duramente.
Osvaldo diz a Vitória que a conhece e que sabe que ela está escondendo algo, mas Vitória continua decidida a esconder sua doença da família. Depois, Osvaldo mostra para Vitória o documento que comprova que ele é o dono do teatro e diz a Vitória que lutará para recuperá-lo. Osvaldo diz a Vitória que quando conseguir isso, devolverá o dinheiro para ela investir na sua empresa. Osvaldo diz que quer que ela volte a ser a rainha da moda e que também se vingue de Bernarda e Tavera. Bernarda vai até a igreja e diz a João Paulo que foi implorar para que ele a perdoe se lhe fez algum mal. A velha sem caráter, que eu nem sei mais que adjetivo dar para essa demônia, diz a João Paulo que está muito arrependida. Bernarda garante a João Paulo que as suas intenções sempre foram boas e diz que sempre atua em nome de Deus e com a verdade antes de tudo. João Paulo diz a Bernarda que não acredita no arrependimento dela e que só acreditará quando ela disser a verdade para a Vitória. Padre Jerônimo fica passado com a atitude da velha louca. Bernarda se ajoelha e diz a João Paulo que ele não pode negar a bênção e o perdão a ninguém, muito menos ao ser que lhe deu a vida. João Paulo se vê sem saída e abençoa a peça ruim. Guilherme conta para Leandra o que Max e Osvaldo fizeram. Leandra fica furiosa e diz que se ele não recuperar o teatro para eles estrearem a peça na data programada, ela irá embora e ele não a verá nunca mais. Max está chateado com Leandra e diz a Maria que não entende por que ela voltou. Maria diz a Max que Leandra é a mãe dele e que ele deve perdoá-la. Max pergunta a Maria se a mãe dela voltar algum dia, se ela a perdoaria depois de tudo. Maria diz que não sabe se poderia perdoá-la. Max diz que ele também não sabe se poderá perdoar sua mãe. Leandra diz a Max que precisa do álcool para viver e diz que nunca mais voltará a frequentar os alcoólicos anônimos. Depois de ser humilhada por Bernarda, Eva olha uma foto da irmã e diz que não se esqueceu do juramento que fez a ela. Eva diz que a hora da vingança chegou. Vamos ver se chegou mesmo, né, Eva? Ou se vai ficar nessa enrolação, porque até agora você não fez nada. Alonso diz a João Paulo que viajará para Chiapas a trabalho. Depois, Alonso comenta com João Paulo e Padre Jerônimo sobre o que tem sentido e diz que assim que voltar de viagem fará um check-up. E para acabar, Alonso volta a ser chatinho. Alonso Bocó diz a João Paulo que um dos planos que tem quando chegar de viagem será conquistar Maria desamparada e diz que lutará por ela até o final. É ser muito mocorongo um homem desses. Vocês são prova de que eu não queria mais xingá-lo, mas o cara se comporta como um mané, um trouxa. Enquanto isso, Helena, lesada, diz que se não foi feliz no amor, ninguém será. Fernanda avisa Vitória e Osvaldo que decidiu fazer a operação. Eles ficam animados com a notícia. Fabiano deseja sorte para Fernanda em sua operação. Depois, Fabiano diz a Cruz e ela que de todo o coração deseja que eles sejam felizes. Alonso deveria aprender com Fabiano quando tirar o seu time de campo. Fabiano, menino esperto, sabe que a Fernanda e o jardineiro gostosão se amam e saiu da jogada. Bernarda manda Eva para a empresa e fica só em casa. Padilha e Escorpião veem o carro saindo e se preparam para entrar na casa. Cruz, Vitória, Osvaldo e Max acompanham Fernanda até a entrada da sala de cirurgia. Bernarda está guardando a sua grana no cofre quando escuta um barulho na porta. Encapuzados, Padilha e Escorpião entram na casa. Eles fazem barulho e Bernarda pergunta quem está ali. Bernarda sai perguntando se é Eva quem está ali. Escorpião segura Bernarda e Padilha quebra uma garrafa na cabeça dela. A velha pilantra desmaia na hora. A cirurgia de Fernanda começa. Bernarda acorda amarrada e amordaçada. Ela fica furiosa ao ver o cofre vazio. Enquanto isso, Padilha diz a Escorpião que deixará o dinheiro guardado e ficará com a chave, e só depois de alguns dias é que eles dividirão o dinheiro para não levantar suspeitas. Escorpião não gosta nada da decisão de Padilha. Helena procura Maria e pede perdão por todo o mal que lhe causou. A descarada jura a Maria que mudou, que é outra mulher, uma mulher que só quer viver em paz. Maria diz a Helena que não acredita nela. Helena diz a Maria que deseja de todo o coração que ela seja feliz com Max, assim como ela deseja encontrar o amor. Helena vai embora e Maria fica intrigada. Eva solta Bernarda.
A velha está cuspindo fogo pelas ventas e diz a Eva que naquele momento suspeita de todos. No hospital, Maria conta para Max que Helena pediu perdão para ela e diz que não sabe se acredita ou não. Max diz a Maria que não acredita em nada. Cruz avisa que a cirurgia de Fernanda terminou e que terão que esperar até o dia seguinte para ver como ela reage. No dia seguinte, Dr. Heriberto informa a Fernanda e sua família que a cirurgia foi muito mais difícil do que imaginaram e diz que farão um teste para saber se ela voltará a andar ou não. Heriberto pede para os homens ajudá-lo a colocar a Fernanda de pé e segurá-la firme. Disposta a se vingar de Max, Helena vai até onde Leandra está hospedada, dá dinheiro a um rapaz e pede para ele entregar um presente para Leandra. Leandra está louca para beber e o rapaz entrega para ela a bebida que Helena levou. Fernanda fica de pé e se emociona ao sentir o peso nas pernas. Furiosa, Bernarda diz a João Paulo que quem a roubou não tem o perdão de Deus. Bernarda diz a João Paulo que suspeita que Eva teve alguma coisa a ver com o assalto e diz que se descobrir que Eva os ajudou, ela vai se arrepender, porque a colocará na prisão pelo resto dos seus dias. Heriberto diz a Osvaldo e Max para soltarem Fernanda aos poucos. Fernanda fica muito emocionada ao ficar de pé sozinha, mas logo se assusta e cai. Fernanda chora muito e diz aos pais que não pode andar. Quinta-feira, 15 de abril. Osvaldo, Vitória e Max ficam tristes por Fernanda. Mas calma, Fernanda diz aos pais para não se preocuparem, pois os médicos não garantiram que ela voltaria a andar e diz que tinha que tentar. Depois, Cruz pede Fernanda em casamento e diz que a primeira coisa que fez quando ganhou o concurso foi comprar o anel de compromisso para ela. Fernanda fica emocionada e diz a Cruz que quer que eles se casem o mais rápido possível. Padre Jerônimo e João Paulo estão preocupados com a saúde de Alonso. João Paulo diz que assim que Alonso voltar de viagem, o obrigará a fazer alguns exames. Vitória, Osvaldo e Max ficam felizes ao verem o anel de noivado de Fernanda e por verem que ela está bem, mesmo sem ter conseguido voltar a andar. Fernanda avisa a eles que ela e Cruz se casarão logo. Vitória está conversando com Antonieta quando começa a se sentir mal. Heriberto se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Heriberto insiste e leva a Vitória até o seu consultório. Maria visita Fernanda. Fernanda pede desculpas a ela por tudo o que aconteceu entre as duas. Maria diz a Fernanda que já esqueceu tudo e diz que sente um carinho muito especial por ela. Heriberto diz a Vitória que ela pode enganar os outros, inclusive a ela mesma, mas não a ele. Heriberto pede para a Vitória confiar nele e lhe contar o que está acontecendo. Guilherme exige que Max devolva o documento do teatro ou o denunciará por invasão de propriedade privada. Max não se intimida e manda Guilherme ficar longe da sua mãe. Osvaldo estranha por Vitória estar conversando com o Dr. Heriberto há muito tempo. Osvaldo diz a Antonieta que sabe que está acontecendo algo com Vitória e exige que ela lhe diga a verdade. Antonieta diz a Osvaldo que não dirá, pois Vitória pediu para ela não dizer nada. Vitória se nega a contar para Heriberto que está doente. Nesse momento, Osvaldo entra na sala e diz ao doutor que precisa saber se a sua esposa tem algum problema grave. Depois, Osvaldo pede para Vitória não lhe esconder nada e implora para ela lhe dizer o que tem. Vitória então revela para eles que tem câncer de mama. Vitória diz a Osvaldo que não lhes contou nada porque não queria que eles sofressem. Osvaldo diz que ela não deveria ter se calado. Vitória diz a Osvaldo que a operação de Fernanda era mais importante e que decidiu não se operar até que Fê fosse operada. Osvaldo implora para Heriberto ajudá-los. Leandra está muito nervosa, angustiada e tenta controlar a vontade de beber. Leandra resolve sair para dar uma volta e não cair em tentação. Heriberto diz a Osvaldo e Vitória que a sua especialidade não é o câncer, mas se oferece para falar com um amigo especialista no assunto. Um homem chega na mansão Sandoval à procura de Tomásia. Micaela diz a ele que Tomásia trabalhava na casa de Bernarda, mas que há muito tempo foi embora. Erasmo é sobrinho de Tomásia.
Ele pergunta para onde ela foi e diz que ninguém da família sabe dela. Micaela então dá o endereço de Bernarda para ele. Osvaldo pega o endereço do médico Heriberto e leva a Vitória imediatamente para vê-lo. Guilherme mente para Leandra ao dizer que está tudo resolvido sobre o teatro e que já está praticamente tudo pronto para estrearem a peça. Leandra diz a ele que tem se mantido sóbria somente pela ilusão de voltar a atuar, porque os aplausos do público lhe dá mais vida que o álcool. O sobrinho de Tomásia conhece o primo de Cruz e o encontra na rua. Vicente é afilhado de Tomásia. Erasmo diz a Vicente que foi ao México para procurar pela tia, pois não sabem nada dela. Os dois vão juntos à casa de Bernarda. Eva avisa a Bernarda que o sobrinho e o afilhado de Tomásia querem falar com ela. Bernarda se assusta. Erasmo diz a Bernarda que está procurando por sua tia e diz que na casa da família Sandoval falaram para ele que ela trabalhou lá. Dissimulada, Bernarda diz que isso foi há muito tempo e que a mal-agradecida foi embora sem se despedir. Vicente diz a Bernarda que a sua madrinha seria incapaz de fazer o que ela disse. A velha sem vergonha pergunta se Vicente está dizendo que ela mente e pergunta se por acaso tem cara de mentirosa. É muito cínica essa velha, meu Deus. Bernarda diz que não sabe nada de Tomásia, manda eles irem embora da sua casa e não voltarem ali nunca mais. Vicente promete a Erasmo que continuará procurando por Tomásia. Osvaldo diz a Vitória que eles seguirão as instruções do médico ao pé da letra. Vitória promete a Osvaldo que irá operar, mas pede para ele não contar nada para Fernanda. Fernanda recebe alta. Chega o dia da operação de Vitória. Vitória recebe o apoio de Osvaldo e dos amigos. João Paulo a abençoa. Max beija a mãe. Maria, desamparada, dá uma medalha da Virgem para Vitória e chora. Vitória se emociona ainda mais. Se passam alguns dias. Vitória já está em casa se recuperando. Vitória recebe todo o carinho de Osvaldo e dos filhos. Fernanda começa com os preparativos para o seu casamento. Osvaldo diz a Vitória que ainda que o médico tenha dito que ela está melhor, ele sempre velará pelo sono dela. Sensível, Vitória pede a Osvaldo para abraçá-la e repetir muitas vezes que a ama. Sexta-feira, 16 de abril. Chega o dia do casamento de Fernanda e Cruz. Cruz diz a Fernanda que quando eles saírem daquela igreja, serão marido e mulher e diz que nada nem ninguém os separará jamais. Enquanto isso, Padilha aponta uma arma para Fernanda e diz que por culpa dela o seu filho morreu. Fausto aparece e acerta uma paulada em Padilha, que cai desmaiado. Fausto pega a arma e deixa Padilha ali caído no chão. Algum tempo depois, Padilha acorda, jura que eles irão lhe pagar e vai embora. Cruz e Fernanda finalmente se casam. Fabiano parabeniza Cruz e diz que de coração deseja o melhor para ele e Fernanda. Que menino sensato esse Fabiano, sabe perder. O Alonso chatinho pegajoso tem que pegar umas aulas com Fabiano. Cruz canta para Fernanda durante a festa de casamento. Detalhe, dessa vez o Cruz vai cantar outra música, não será Florescita de mi vida. Depois, Cruz agradece Vicente por ter permitido que o casamento fosse realizado em seu rancho. Cruz e Fernanda se despedem de Vitória e Osvaldo e partem para a lua de mel. Cruz, muito romântico, prepara uma noite linda para eles. Na manhã seguinte, Cruz leva café da manhã na cama para Fernanda. Fernanda está radiante e diz a Cruz que é a mulher mais feliz do mundo. Também com um jardineirão atencioso desse, como que não vai ser, né? Um bichão desse gostosão, gente. Leandra fica feliz ao ver Max. Leandra diz a Max para parabenizá-la, porque ela está sóbria e diz que não tomou uma gota de álcool. Max diz à mãe que fica muito feliz. Então, Leandra diz a Max que deve agradecer a ele e Osvaldo por terem resolvido o problema do teatro com Guilherme. Max pergunta do que a mãe está falando. Max revela para Leandra que nem Osvaldo e nem Guilherme poderão abrir o teatro até que o juiz decida a quem pertence.
Leandra fica surpresa ao saber que Guilherme mentiu para ela. Heriberto liga para a Vitória e diz que quer vê-la pessoalmente. Fabiano está triste por ter perdido Fernanda e Lucy pergunta até quando ele ficará daquele jeito. Lucy diz a Fabiano que há mais mulheres na vida e que seriam felizes com ele. Chateado, Fabiano diz: "Ah é? Me diz quem? Me diz o nome de uma. Me diz qual mulher poderia se apaixonar perdidamente por mim." Lucy vira a Fabiano e diz: "Eu." E tasca um beijo nele. "Amo, isso, Lucy, bem decidida." Fabiano interrompe o beijo e pergunta se Lucy tem certeza do que está fazendo. Lucy diz que sim, diz que o ama e o beija novamente. Enquanto isso, Cruz e Fernanda desfrutam de sua lua de mel. Oscar diz a Osvaldo que, graças ao documento do teatro que ele pegou do Guilherme Quintana, ele tem grandes chances de que tudo se resolva a favor dele. Osvaldo comemora a notícia. Já Guilherme diz que precisa fazer algo, porque não conseguirá enganar Leandra por muito tempo. Enquanto isso, Leandra enche a cara e chama Osvaldo e Guilherme de malditos. Leandra diz que nenhum dos dois lhe serviu para nada. Completamente bêbada, Leandra sai para falar com Osvaldo. Vicente diz a Fausto que sabe que ele trabalha com Bernarda e pergunta se ele conheceu Tomásia. João Paulo chega e fica escutando a conversa dos dois. Vicente diz a Fausto que está muito preocupado com sua madrinha, porque ela desapareceu. Fausto fica sem graça e diz a Vicente que quando começou a trabalhar com Bernarda, Tomásia já havia ido embora. Bernarda diz a Padilha que foi assaltada e diz que pressente que ele tem alguma coisa a ver com o roubo. Padilha nega que tenha feito alguma coisa e diz que Bernarda tem uma quantidade de inimigos que é impressionante. Cada um mais cara de pau que o outro. Bernarda diz que somente ele e Fausto sabiam que ela tinha o dinheiro no cofre. Bernarda diz que Fausto é seu empregado fiel e seria incapaz de traí-la. Padilha aproveita e joga a culpa em Fausto. Padilha diz a Bernarda que a única pessoa a quem Fausto é fiel é a Maria desamparada, a ninguém mais. Bernarda fica intrigada. Leandra invade a mansão Sandoval exigindo falar com Osvaldo. Micaela tenta impedi-la e Leandra dá uma bofetada nela. Furioso, Osvaldo pergunta o que Leandra está fazendo na casa dele. Leandra briga com Osvaldo por causa do teatro. Vitória aparece na sala e Leandra a acusa de ter tirado tudo dela. Leandra diz que odeia Vitória, diz que ela merece tudo o que está passando e que merece morrer. Leandra diz que Vitória tem inveja dela e que não conseguiu manter Osvaldo ao seu lado e que por esse motivo Osvaldo a trocou por uma mulher mais jovem. Furiosa, Vitória dá um belo tapa na cara de Leandra, a fazendo cair no chão. Mais uma vez você acertou, Vitória. Essa Leandra chata estava merecendo um tapão desse. Osvaldo, muito nervoso, coloca Leandra para fora da sua casa. Osvaldo pede desculpas a Vitória. Magoada, Vitória diz a Osvaldo que a sua vida desmoronou por completo. Vitória diz a Osvaldo que por mais que ela tente esquecer e perdoá-lo, alguém a faz recordar a traição dele. Osvaldo diz a Vitória que já não sabe mais como pedir perdão a ela e o que fazer para que ela perdoe esse erro dele. Vitória diz a Osvaldo que há erros que são imperdoáveis e que deixam uma ferida profunda na vida. Max e Maria estão saindo para passear com os filhos. Fausto manda eles terem cuidado e revela que impediu Padilha de atirar em Fernanda. Max e Maria ficam preocupados.